Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 1º de maio de 2026. Hoje é uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confere na minha pessoa. Apresenta a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer hoje no Salmo 57 e 58. A gente vai estar meditando hoje, tá bom? Diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento de João 3:30, que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, que o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente decanta, ela e canta. Obrigada a tua palavra por genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, canto, o teu cuidado e o teu zelo pelas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? Oh, glória! Então, o objetivo desse canal, Senhor, é só pregar a tua palavra, para que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus seja exaltado, em nome de Jesus, amém? Amém? A palavra vai dizer assim, Salmo 57, né? Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas poema epigráfico Davi, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo a Deus, clamo, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre seu propósito, né? Então Davi estava numa situação onde ele estava fugindo da presença de Saul, né? E ele se vê ali cercado, né? E ele pede para que Deus venha destruir, né? E ele vem pedir para que Deus venha destruir ali, né? Ali a maldade, né? Que ele estava se sentindo tão, como eu posso dizer, tão acuado, né? E era só Deus, era não, é só Deus, né? Para guardar Davi, né? E ele continua aqui, né? Clama ao Deus Altíssimo, a Deus para comigo, cumpre seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua são espada afiada. Por quê? Né? Porque toda a situação que ele está passando ali, né? Ele se vê assim, né? Preso, né? Preso, né? Então ele se vê ali, vamos dizer, como se ele fosse uma presa para ser devorado por um leão, né? E ele continua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, toda a terra esteja a tua glória. Prepararam a armadilha para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram. Então ele continua dizendo assim: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumento. Então a gente sabe que Davi era um adorador, tá bom? Então, ele estava ali com toda essa peleja, com toda essa dificuldade, mas ele sabia que ele tinha que adorar a Deus, né? Então, mostrando para mim e para você que no meio da adversidade nós temos que adorar a Deus. É fácil? Igreja, às vezes a gente tem vontade de abrir um buraco e se esconder, mas a adoração a Deus, ela tem que estar acima de tudo, né? E prosseguirmos, né? Já desde encontrei com uma irmã e a gente conversando, ela falava assim: olha, Nadir, irmã Nadir, a gente tem que mostrar sempre que a gente tá bem, né? Não é ser fingimento, mas às vezes o inimigo ele quer ver a gente derrotado, né? Então a gente, se você vai sair, está com a cara amarrotada, faça uma basezinha, né? Para quem usa, quem não usa, não use, né? Mas põe um óculos, faça algo pra levantar assim, para não aparecer tão abatido, né? No entanto, que quando o sacerdote o Senhor falava, Jesus, o próprio Jesus falou assim, né? Não fica com cara de quem tá jejuando, cara de sofrimento, então, porque naquela época, em Mateus, né? Jesus fala que o sacerdote jejuava para ficar mostrando ali pros outros que estavam jejuando, né? Então, ficava com cara de coitado. Não, nós não podemos ficar com cara de coitado, porque o nosso Deus, né? Ele é fiel. Tem dia que a gente vai chorar, tem dia que a gente vai ficar triste, situações que a gente não vai conseguir
fingir, né? Que não está acontecendo nada porque está acontecendo, né? E a gente vai chorar mesmo, é natural, né? Por isso que Davi, ele fala, né? Que estava ali, né? Como um leãozinho sendo dilacerado, porque às vezes o inimigo, ele vem tão forte, igreja, que é assim, ó, estou em meio a leões ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas, né? E muitas vezes a gente tá assim, nesse meio, e isso não é fácil, igreja, né? A gente vê que é nos devorar, uma situação de ameaça, tá? Uma situação ameaçadora, tá bom? E ele continua no 8. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, o Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, seja a tua glória, né? Então, Deus, ele tem que ser exaltado sempre. Ah, Mandassuri canta, né? Ele tem que ser exaltado, né? Pois, né? Ó, no 10, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Deus, ele é fiel, entendeu? Eu e você não somos, mas ele é, amém? Agora, o salmista, né? Ele vê aqui, né, que quando ele fala aqui no 7, é muito interessante que ele fala no 7 assim, ó, no 57, 7, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumento. Então, assim, quando ele vê que é só Deus, aleluia, ele esquece, né, o sofrimento. E ele vê que o coração dele, quando está firme em Deus, ele vai passar, né? Então, o motivo ali, né, o medo passa, né, quando ele ele olha para Deus, tá bom? No 58, para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas Davídico poema epigráfico. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não no coração vocês tramam injustiça e na terra suas mãos espalham violência? Quantas pessoas tramam injustiça na igreja? Quantas pessoas, né, são presos, né, são perseguidos, né, por não aceitar a mentira, o engano, o roubo, né? E ele continua, os ímpios erram o caminho, diz assim, ó, no 3, os ímpios erram o caminho desde o ventre e desviam-se os mentirosos desde que nasce, né? Tem gente que é mentiroso, igreja do céu, tem gente que mente rindo, né? É algo natural, né? É o modo dele viver, tá? Principalmente aqui quando a pessoa é narcisista, ela já nasce assim, tá? O psicopata também. Eles já nascem, né? Eles têm desvio de conduta, né? E se eles não realmente, né, não quiserem, eles vão continuar assim, né? E assim no 4. Seu veneno é como veneno de serpente, tampa os ouvidos com a cobra que se faz de surda, né? Para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamento com tanta habilidade. Quebra o dente deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desaparece como a água que escorre quando empunha um arco, cai sem força as suas flechas, né? Então, a gente vê que tanto no 50, né, 7, né, como no 58, versículo 6, né, ele fala aqui, né, que a pessoa tá como leão, tá bom? E é bem complicado, porque é terrível, né? A maneira que eles fazem, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, é assim, né? Os traidores, aqueles que querem nos destruir, né? A toda custa, né? Desaparece como a água que escorre quando empunha um arco, caiam sem força as suas flechas. Deixa a sua mamãe acabar aqui a live. Pode. A irmã Regina, a diaconisa Regina. Eu vou ler aqui de novo só para vocês entenderem aqui. É muito forte, né? 58, 6. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranque, Senhor, as presas desses leões. Por quê? Porque a fúria deles é tão grande para dilacerar, né, a vida de Davi. Porque Saul estava aqui terrivelmente querendo matar Davi. Estava perseguindo ele na caverna. Estava querendo destruir. E aí ele diz assim, desapareçam como a água que escorre quando empunharem o arco. Caiam sem força as suas flechas, né? E aí ele vê que sejam como a lesma que se derrete pelo caminho,
como um feto abortado não veja eles o sol, né? Então a igreja é muito forte, por quê? Porque a lesma, é onde ela passa, ela deixa aquela meleca, né? Não sei se vocês já viram, né? Mas tinha muito, agora é meio difícil ver, né? Agora na cidade grande. Mas antigamente elas vinham, elas passavam, deixavam lá, né? A sujeira dela. Então, era assim, diz assim no 9, os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, estejam ele verde ou seca. O justo se alegrará quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios, né? Então os homens comentarão, de fato, o justo tem sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra, né? Então nós temos um Deus que faz justiça. Esse mesmo Deus que estava com Davi fazendo justiça, ele está comigo e com você. Se você estiver com ele, amém? Não deixe esse Deus por nada, Alabalachuri canta. Prossiga a servir a Deus, porque Deus, ele é fiel à igreja. Eu e você não somos, tá bom? Mas Deus, ele é fiel e justo. Alabalachuri canta para cuidar de mim e de você, amém? Deus abençoe, ficar com Deus e tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, quem na paz.